Você já sentiu medo de cobrar um valor justo pelo seu serviço? Já pensou que se aumentar o valor do seu serviço você pode perder todas as suas clientes? Se sim, eu entendo você, eu já tive nesse lugar também. Eu sou a Noemi Alves, trabalho há mais de 5 anos na área da beleza, tenho meu próprio estúdio de alongamentos de unhas e posso ajudar você nisso. Deixa eu te contar a minha história, isso pode te ajudar um pouquinho e transformar a forma de você ver isso. Fica até o final desse vídeo que isso pode te ajudar e muito nessa questão de você cobrar um valor justo e ainda assim não perder as suas clientes. Quando eu comecei trabalhando com a minha professora e ela me disse que cobrar o valor de R$50 para quem estava começando naquele momento era um valor muito bom. Eu não pensei em questionar, em calcular se esse valor cobria o meu tempo, os meus gastos e o meu trabalho. Mas como eu estava começando, ela já tinha uma experiência, eu aceitei esse valor e não passou pela minha cabeça questionar como ela havia chegado a esse valor. Porém, um tempo depois, eu conquistei o meu tão sonhado espaço, que muitas querem ou já têm. E aí veio o primeiro choque. Como eu vou continuar cobrando o mesmo valor se os meus gastos mudaram? Agora, as contas são só minhas, então como eu posso precificar direito? Esse é o primeiro choque que muitas empreendedoras têm, mas na área de serviço, contabilizar os seus gastos fixos e os seus gastos variáveis é muito complicado na área de serviço, mas tem uma coisa que ainda é mais difícil pra gente, que é acreditar que a gente vai perder as nossas clientes quando a gente fazer essa alteração de valores. Eu precisava entender melhor como precificar melhor o meu serviço e os meus gastos, e eu também precisava entender como mostrar valor para minha cliente, o porquê que aquilo tinha aumentado. E muitas vezes vem o grande vilão, que é o medo da gente perder as nossas clientes e o medo das clientes não entenderem o porquê daquele valor. E esse medo, ele tem várias raízes. Tem a insegurança, né? E às vezes a gente olha, tem uma profissional no mesmo ramo que a gente, que ela tá fazendo um trabalho melhor. Mas aí entra de novo a questão de você entender qual é o seu preço e você entender qual é o seu valor. Isso são coisas muito importantes na nossa área. A gente não vende só um serviço para as nossas clientes, a gente vende muito mais que isso para elas. E você precisa passar isso para a sua cliente, para que você não perca essa cliente e ainda consiga trazer mais clientes através desta. Sabe o que acontece quando você não cobra um valor justo pelo seu trabalho? Você se frustra, você trabalha mais e lucra menos. E isso faz com que a gente acabe se frustrando, se especializando menos, fazendo um atendimento com uma qualidade menor e as clientes acabem indo embora. Então, você precisa fazer uma precificação justa. Quando eu entendi isso, foi quando eu comecei a me especializar. Eu comecei a ir atrás de curso, mentoria, conversar com profissionais mais experientes para que eu conseguisse calcular um valor justo para minha cliente e que também não me desgastasse a ponto de eu precisar trabalhar muito mais e ainda ter um lucro menor. E nesse processo eu aprendi a levar em conta os meus custos fixos, que são aluguel, luz, transporte, alimentação e o seu salário. Isso é muito importante. Às vezes o profissional da área da beleza acaba não colocando o seu salário num custo fixo. Por quê? Porque a gente acaba entendendo que o nosso lucro é o nosso salário e isso é totalmente errado. A gente precisa ter um salário. Então, esse custo ele é um custo fixo. E também tem os custos variáveis, que são os custos de produtos, os cursos que você precisa fazer de especialização e algum gasto ou outro que você não tem mensalmente. Então, você precisa contabilizar isso. Isso é muito importante. Uma parte muito importante que a gente não leva em consideração é o nosso custo de tempo. Quando a gente propõe a atender uma cliente, a gente está doando o nosso tempo. E se a gente for parar para pensar, tempo é vida. Então você está doando parte da sua vida para aquela cliente. Aquela cliente está comprando o seu tempo. Então você precisa contabilizar isso também. Sabe o que eu aprendi com todos esses anos de especializações, de mentorias e cursos? Quando a gente coloca um preço justo e mostra isso para nossa cliente, a gente não perde cliente. A gente ganha uma credibilidade muito maior das nossas clientes, porque elas entendem que
elas estão pagando um pouco a mais do que elas já pagavam para ter um serviço melhor, para ter um ambiente melhor. Você precisa mostrar isso para suas clientes. Mostre as vantagens que elas vão ter com essa ampliação do seu valor. Eu também entendi que quando a gente aumenta o nosso custo, a gente está valorizando o nosso serviço. Ninguém valoriza aquilo que a gente não valoriza. Então, se você não valoriza o seu tempo, o seu esforço, as suas qualificações, as suas clientes também não vão fazer isso. Então, mostre para suas clientes o quanto você valoriza e o quanto você acredita naquilo que você está fazendo. Isso faz com que as clientes fiquem muito mais seguras para pagar o valor que você está estipulando. Agora eu vou te mostrar algumas dicas práticas para você aumentar o seu valor e mesmo assim não perder as suas clientes. 1. Avise com antecedência, avise com 30 a 45 dias para que quando a sua cliente for agendar esse procedimento, ela já esteja ciente que já houve alteração com o novo valor. Se a sua cliente, o seu serviço, a sua cliente ela faz entre 2, 3 meses, que são alguns procedimentos aí mais longos, você precisa informar quando a sua cliente agendou aquele procedimento. Então, olha, a próxima vez que você vir, esse procedimento vai estar com o valor reajustado. Nesse período, encaminhe uma mensagem para suas clientes, lembrando que esse valor foi feita alteração. Porque isso é um cuidado que você vai estar tendo com a sua cliente e ela já vai estar se programando para quando ela for agendar o novo procedimento, ela esteja ciente e já tenha aquele valor atualizado em mãos para te pagar. 2. Explique com clareza as diferenças que você vai estar aplicando nesse novo valor. Informe as clientes os cursos que você está fazendo, os investimentos que você está fazendo com esse valor, esse aumento, essa diferença que você está colocando. Informe qual vai ser o destino. Ninguém gosta de ficar às cegas. Então, explique para sua cliente com clareza qual é a função desse valor ter aumentado. 3. Ofereça alternativas. A gente sabe que tudo aumenta. Produtos na área de beleza, geralmente eles aumentam muito de ano para ano. Então, você pode oferecer alternativa para essas clientes. Você pode oferecer pacotes, combos, que vão acabar saindo muito mais em conta e essa sua cliente vai poder verificar, experimentar e vivenciar novos procedimentos dentro do seu espaço. Então, se você faz sobrancelha e você vai aumentar o valor da sobrancelha, você pode oferecer um desconto nos cílios. Isso vai fazer com que a sua cliente faça a sobrancelha, faça os cílios com você e você acabe ainda aumentando o ticket médio dessa cliente. 4. Fale com segurança para a sua cliente. Quando a gente vai informar um novo valor para as clientes, é normal que a gente fique com muito receio por conta da cliente talvez não querer mais ser atendida pela gente ou procurar uma profissional mais barata. Mas se você fala com confiança e sem pedir desculpas por aumentar o valor, essas clientes elas têm uma credibilidade muito maior naquilo que você está passando para elas. 5. Entregue valor para sua cliente. Quando você investe em você, a sua cliente fica muito mais confiante de investir esse valor em você. Então, quando você faz curso, se especializa, quando você está melhor com você mesmo, a cliente tem muito mais prazer de estar adquirindo aquele serviço. Então, toda vez que você investe em você, que você gera valor no seu serviço, essa cliente vai ficar muito mais disposta a investir em você. Muito importante, sempre se lembre, uma cliente fiel é uma cliente que ela vai investir em você e no seu trabalho e não no valor que você está cobrando. Isso é muito diferente. Quando a cliente ela entende que você entrega muito mais do que você cobra, com toda certeza essa cliente ela vai continuar sua cliente fiel porque ela entendeu o seu valor. Eu sei muito bem como isso é difícil, porque a gente fica muito inseguro. Ao longo desses anos que eu venho trabalhando na área da beleza e me especializando, eu entendi que isso é prática. Você no início às vezes vai ter problemas para conseguir expressar com confiança esse valor para suas clientes, mostrar o valor do seu trabalho, que não é maior que o seu preço, mas
com o longo do tempo, você vai entender o quanto isso vai te deixar muito maior como profissional. E isso é treino. Se esse conteúdo te agradou, comenta aqui embaixo qual parte foi mais importante para você e qual parte girou uma chavinha aí dentro da sua cabeça, que isso é o que a gente busca aqui. Deixa aqui nos comentários que a gente pode trazer muito mais conteúdos como este. E se lembre sempre, o seu trabalho tem valor, não só preço, e você merece ser bem paga por isso. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma ou você conhece alguém que ele pode ajudar, encaminha para essa pessoa, compartilha e segue a gente aqui nas redes.